Pra gente gravar. Isso. E, e aí a gente teve o texto base, que eu dei para vocês foram perguntas norteadoras. Perguntas para vocês conseguirem identificar assim, o que que é mais cobrado em prova. Então, de fato, e aí, se você pegar a estratégia do OPC e aplicar para cada tópico daqueles que a gente passou para vocês, vou pegar eles aqui, você vai, assim, praticamente matar a maioria das questões sobre o assunto, sobre raça. Porque tudo geralmente gira em torno de conceito, e raça é muito conceito. E a primeira questão que mais é cobrada com maior frequência é justamente o conceito de raça. Então, por isso que começou. Aí, eu quero até ver depois os ativos que vocês forem mandar. Eu entendo que vocês começaram agora, estão pegando o jeito de produzir ativos, o jeito de fazer resumos, por isso que a gente pede que vocês sempre mandem lá na comunidade para a gente ver como que está ficando esse ativo seu. Porque é muito legal essa devolutiva, porque igual hoje eu já percebi que eu pensei assim, né, das perguntas norteadoras. E eu já senti que vocês ficaram muito presos nas perguntas em si. Não fez esse raciocínio de expandir para o OPC. Aí eu trouxe agora para vocês só o início para a gente, eu vou compartilhar aqui com vocês, como que a gente faz esse raciocínio e qual que é a ideia de agora para frente dessa oficina com estudo dirigido. Então, primeiro a gente identificar, eu já dei ali para vocês nas perguntas norteadoras os temas que mais são cobrados em prova. Agora, o segredo é você transformar isso em um ativo de aprendizagem fácil para você revisar, de forma que na sua revisão semanal você possa voltar lá e revisar. Na sua revisão mensal, que você vai ter que ver tudo que você já estudou na sua vida, você vai poder voltar lá e revisar. Então, é muito importante que vocês tentem facilitar os resumos. Como a maioria, aí o que que eu senti? Acho que teve a Cris, ela até falou que nem ia dar para ela entrar. A Cris, ela mandou por escrito. Quando vocês puderem mandar o que você fez mesmo na mão, não tem problema, só tirar a foto e manda, que é melhor de avaliar. Porque eu vi que outras pessoas digitaram, não tem problema em se digitar, mas eu estou pensando que o que a gente está estudando vai servir para você na frente, vai servir para você revisar. E aí, quando você digita, tem até estudos que falam que as conexões cerebrais que são feitas quando se digita é diferente de quando você está escrevendo à mão, que traz sugestões que tem um armazenamento de memória melhor quando é feito à mão. Então, quem fez assim só para as próximas já fica mais essa orientação de tentar fazer, você vai pensar assim, como que eu vou fazer para mim, não é para Laís, não é para Débora. Como é que você vai produzir esse ativo para você revisar depois? Então, e aí eu vou falar das limitações também que aqui durante a gente a apresentação de fazer no computador, que algumas pessoas mandaram. Mas ótimo, gostei muito do engajamento de vocês, estão de parabéns. Quem não conseguiu mandar ainda, pode mandar, porque o desafio, na verdade, o desafio 1, ele finaliza mesmo semana que vem com os exercícios, tá? Que eu já mandei para vocês, e que são exercícios, assim, mais de alto nível mesmo, exercícios, vocês viram, que enunciados maiores, justamente para aprofundar nessa parte. Nosso tema, então, é RAS, primeira coisa, vocês estão começando, a maioria começando a mentoria. Aqui, o nosso objetivo nessas oficinas é ajudar também vocês a treinar o olhar. Treinar o olhar para você buscar sempre conceitos, né? Para que serve, que eu gosto de olhar também como objetivos e como funciona, exemplos ou funcionalidade daquilo. E aí eu trouxe agora, peguei a portaria, porque se você pegar a portaria 4279, essa portaria ela é longa, né? Não é uma das maiores, mas ela é longa e ela traz muitas questões conceituais do porquê surgiu a RAS, quais os conceitos que geralmente não caem em prova, essas questões. Quando cai alguma coisa da tripla carga de doenças, mas
cai muito mais ligado à epidemiologia do que a questão da raça em si. E aí, quando a gente faz o olhar das provas sobre raça, as mais diversas bancas, a gente vê que basicamente tudo está em volta dos conceitos que ele tem. E tem muitos conceitos dentro dessa portaria. Então, seu olhar deve ser treinado. Por isso que às vezes não demora tanto para você ler, porque você vai lendo, aí quando você vê que está falando um conceito, você já para ali e sabe que você tem que extrair dali um ativo de aprendizagem. E aí a gente vai pegar aqui a primeira, eu trouxe para vocês primeiro o conceito dentro do OPC, né? Então a gente vai pensar, vou pegar a estratégia do OPC aplicado para o tema rede de atenção em saúde. Não estou falando para a portaria, porque dentro da portaria a gente vai ter outros conceitos que a gente vai trabalhar que está dentro daquelas perguntas direcionadas que eu fiz com vocês. Mas olha só, o que é a rede de atenção em saúde? São arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que integram por meio de sistemas de apoio, técnico, logística e de gestão. Falei rápido por quê? Porque aqui o que eu quero que vocês entendam não é o que eu estou falando, porque isso aqui você vai ler. Só copiei da portaria. Observem, as palavras que eu grifei é para chamar atenção. E isso foi uma coisa que eu senti falta nos resumos de vocês. Eu senti falta no resumo de vocês gatilhos mentais de memorização, seja cor. Aqui eu estou usando a cor como um gatilho para você memorizar em vermelho. E palavras-chave. Eu até coloquei lá no PDF, eu coloquei no PDF essa orientação para você prestar atenção nas palavras-chave. A gente, só um momento. Vou ter que, vou continuar falando aqui só. Para você prestar atenção nessas palavras-chave. Então, aqui é arranjos organizativos. Então, toda vez que você vê falando de rede de atenção em saúde, primeira coisa que você vai pensar é a questão de organização. Organização do quê? De ações e serviços. A palavra densidade tecnológica, ela sempre vai aparecer muito nas provas. A palavra de integração, que é a integração dessas ações, serviços de diferentes densidades tecnológicas. Aí aqui ele está falando o meio que ele vai usar, com apoio técnico, logístico e de gestão, que a gente vai ver mais lá para frente que está dentro da estrutura. Então, a gente vê essas palavras-chave, porque essas palavras vão se repetir. E quando a banca, ela é muito sacana, o que ela vai pegar? Ela vai pegar uma palavra, por exemplo, troca só o integrada e coloca uma palavra parecida, né? Deixa eu ver. Integrada, interligada. Sabe? Então, assim, é aquela questão de você ter malícia dessas palavras-chave. Então, é muito importante. Então, fica o primeiro insight aqui para vocês na hora da produção dos ativos e que eu senti falta de quem mandou, que é a questão de destaques. Destaques. Só que, assim, são destaques estratégicos, palavras que se repetem muito. Como que eu vou saber, Laís, essas palavras? Também é muito treinando o seu olhar em questões e revisitando os temas. Então, às vezes, você estudou agora para a RAS. Todo mundo leu, portaria e tudo mais. Aí vocês vão fazer agora a lista de exercícios. No que você vai fazer a lista de exercícios, você pode perceber ali coisas importantes que o seu olhar não tinha ficado atento na primeira vez que você estudou. Aí, o que você vai fazer? Você vai voltar lá no seu resumo, lá no seu mapa mental, e vai acrescentar aquela informação importante que você viu que estava cobrando em alguma questão. Ou às vezes você escreveu aquilo, vamos supor, você até escreveu aquela informação, você escreveu lá no seu resumo o conceito de raça, mas você não grifou. Então você vai voltar lá e vai grifar as palavras importantes. Essas palavras são as palavras que eu, Laís, considero importantes porque elas se repetem nas provas. Mas o que eu sempre falo, e é assim, sempre uma orientação que a gente faz de vocês produzirem, né, os ativos de vocês,
porque tem que fazer sentido para você. Então, enquanto você lê, você vai criando a imagem daquilo na sua cabeça, do que você está lendo. Então, assim, arranjos organizativos de ações e serviços. Aí você já lembra na hora da figura, por exemplo, né? Então, você vai criando imagens enquanto você lê e associa essas imagens a essas palavras-chave. Então, quando eu falei para vocês terem atenção às palavras-chave lá na orientação do desafio, foi nesse sentido. Porque, por exemplo, eu construir um mapa mental e colocar esse conceito no mapa mental, eu não colocaria o conceito discorrido no mapa mental. O que que eu faria? Coloquei ela ras no meio, eu já puxaria, né, uma seta, arranjos organizativos de ações e serviços de saúde. Isso é um tópico. Aí eu já puxaria até lá. Como é que são esses serviços de diferentes densidades tecnológicas? É outro tópico. E aí eu vou puxando e como que eles são organizados por meio de um apoio técnico, logístico e de gestão. Então, eu vou fazendo isso em tópicos de forma que eu consigo depois dar uma aula para mim mesma, no espelho, sobre esse tema. O objetivo de vocês, quando você fizer um resumo, um ativo de aprendizagem, você pensa assim, eu vou dar aula para mim no espelho. Como que vai ficar resumido, porque eu não posso ler, qual a forma mais resumida que eu posso colocar aqui que eu consigo dar essa aula para mim mesmo, com os pontos importantes. A estratégia aqui é essa. Aí dentro do OPC, pensando em RAS. Então, para que serve a RAS? Ou seja, qual é o objetivo da RAS? Promover integração sistêmica. Observe mais uma vez a palavra integração. A palavra integração, ela se repete muitas vezes, então ela se torna uma palavra muito importante de recorrência nas provas quando se fala de RAS. De novo, integrar o quê? Ações e serviços. Tá vendo que vai repetir as mesmas palavras? Mostra que são palavras importantes. Com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável, humanizada. Que é como que é essa atenção. Que eu costumo dizer que é a ladainha. Ladainha é aquilo tudo de bom que o SUS tem para você. Mas eu chamo atenção sempre para a palavra integral, porque quando a gente começa a pensar nessa repetição de palavras, a palavra integral, ela repete muito dentro de toda a portaria, tá? E essas ações e serviços também servem para incrementar o desempenho do sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clínica, sanitária e eficiência econômica. São termos que provas mais de alto nível vão cobrar aqui, principalmente eficiência econômica. Quando a gente está falando ali de provas de tribunal, provas nível FGV, eles gostam muito do conceito de eficiência econômica dentro do SUS, que ele vai ser tratado mais para frente, tá? E aí a eficácia clínica entra muito da prática baseada em evidência, mas quando cobram isso, não cobram tanto ligado à raça. Então, aqui coloquei o que é importante para a gente aqui. Eu entender que o objetivo da RAS é integrar serviços e ações de saúde para cumprir o SUS, para cumprir, se você for ver, o que ele está falando aqui? Ele está falando dos princípios do SUS. Acesso, falando de universalidade, equidade, tá? Integralidade. Alguma colocação, meninas? Não, tá ok, tá dando para entender. Tá. E agora o C do OPC. Como que funciona? Olha só, como que funciona? Eu gostei desse verbo que começou, porque justamente é um verbo que está na portaria e ele é uma estratégia boa para você pegar, assim, toda vez que você pensar o que caracteriza aquilo, é como se eu te falasse o que exemplifica aquilo, né? O que mostra aquilo acontecendo na prática. Esse é o C do OPC, o que mostra aquilo acontecendo. Então, o que que vai me evidenciar a RAS? A RAS é evidenciada pela formação de relações horizontais entre pontos de atenção com o centro de comunicação na atenção primária à saúde. Vamos pegar só até aqui. Então, mais uma vez, ele estava falando o tempo todo aqui de integração. Aí agora ele está falando de relações horizontais. E essas relações horizontais, elas traduzem essa integração
entre os pontos de atenção. Aí aqui entra outro conceito importante para a prova, pontos de atenção, que depois ele vai destrinchar lá na portaria quais são esses pontos de atenção. E que geralmente prova mais mediana, de nível mediano, gosta de cobrar essas questões de ponto de atenção. Então, essa relação com quem? Com o Centro de Comunicação na Atenção Primária à Saúde na APS, que o centro é a APS que a gente vai ver. E essa relação se dá, né, pela centralidade nas necessidades de saúde da população, responsabilização pela atenção contínua e integral. Por isso que eu falo dos princípios do SUS, o que mais aparece aqui é justamente a integralidade. Porque a RAS, ela vem como uma estratégia de organização do sistema de saúde para garantir essa integralidade. Aí ele vai falar pelo cuidado multiprofissional, né, compartilhamento de objetivos e compromissos com resultados. A RAS, então, quer trazer resultados. O que eu estou falando para vocês aqui é o raciocínio que eu quero que vocês treinem. Por isso que eu falei que é um treino. E se você começar a fazer igual eu estou falando, pega, sublinha as palavras importantes e vai no espelho explicar, igual eu estou explicando aqui para vocês agora. Isso vai treinar você. É uma estratégia boa, às vezes de cara, a primeira vez que você estudar, você não vai conseguir fazer esse exercício dessa forma. Mas lá no seu final de semana ou na revisão mensal, que a gente vai chegar lá já daqui 2 semanas, na sua revisão mensal, você faça esse exercício, principalmente com temas que você tiver mais dificuldade. É uma estratégia para os temas de maior dificuldade. Você revisar os temas de maior dificuldade com essa estratégia de dar aula para si mesmo. Fazendo do jeito que eu estou fazendo aqui para vocês agora. Pega os pontos chaves, destrincha aquele lá no seu resumo, na sua revisão, mapa mental e vai explicar para você. Aí eu Aí, posso falar. você pode voltar o seu slide? Esse último que você colocou, como funciona? Antes é para que serve, né? O Isso. objetivo. Ah, então tá, joia. Obrigada. O O é o que é. C Aham. é o conceito. O P para que serve, que seria como o objetivo. E o C como funciona, que é o que exemplifica, o que caracteriza aquilo. Tá, joia. Anotei aqui. Obrigada. Gente, isso é tão interessante que se vocês pegarem a lista, são 20 exercícios. A maioria gira em torno disso. A maioria. Então, você vai responder, quando você pega isso de uma forma principal, você responde a maioria das questões. As demais são coisas mais aprofundadas, que a gente pega e aprofunda aqui. Aí aqui eu não vou destrinchar tudo daqui para frente, porque senão se torna uma aula, e a intenção aqui é a gente fazer uma oficina, trazendo o que mais é cobrado em prova e preparando vocês para a próxima parte, que é a resolução da lista. A gente falou lá dentro das temáticas que a gente passou para vocês se atentarem na hora de produzir o seu ativo, eram os fundamentos. Aí, olha só, da mesma forma que você aplicou a estratégia OPC para a RAS, que foi o exemplo que eu trouxe, é a hora de você aplicar a estratégia OPC para economia de escala, suficiência e qualidade, acesso. Por quê? Você consegue perceber que cada um desse quadro, cada quadro desse, é um conceito dentro da RAS, quando a gente vai destrinchar a RAS para entender como ela vai funcionar, a gente tem os fundamentos, aí a gente vai ter os elementos constitutivos. Então, tudo isso aqui dá para frente e os atributos é como se eu tivesse que destrinchar. Porque não adianta, se você só. Por isso que às vezes vocês chegam na prova e esquece. Porque você tenta decorar lá o que é economia em escala sem entender essa lógica do que é, para que serve um exemplo. Principalmente aqui o exemplo, gente, porque o exemplo é quando você tenta visualizar aquilo na sua cabeça. E quando você cria uma imagem daquele exemplo na sua cabeça, você não vai esquecer facilmente. Então, o erro é justamente querer só decorar, são fundamentos da RAS, economia em escala, suficiência e qualidade. Na verdade, muitas vezes, se aparecer numa prova para mim, né, os
os 9, se for para eu escrever os 9 de cara, assim, eu não vou lembrar, mas se for prova objetiva, na hora que eu bater o olho, eu sei o que que é e se é fundamento ou não. Porque aquele conceito está na minha cabeça. Então, economia de escala. Você tem que falar o que é economia de escala, né? Vou dar um exemplo só da economia de escala. Então, a economia de escala é a capacidade, né, do sistema de saúde economizar a longo prazo, porque ele vai implantar serviços, articular esses serviços e a longo prazo aqueles serviços implantados e aquela rede vai gerar economia para o Sistema Único de Saúde. É a capacidade do sistema, a longo prazo, sair mais barato. Essa integração vai sair mais barato. Por quê? Aí volta lá na tripla carga de doenças, né? Qual que é o objetivo? O objetivo é gerar essa economia para o sistema de saúde. E aí o exemplo, quando você faz um consórcio de municípios, aí você tem um município maior, vai ter um aparelho de tomografia nesse município maior. Esse município A vai atender o B e o C. E aí, o B e o C não precisa comprar tomógrafo, porque ele está já pactuado com o município A. Isso é economia, porque os três juntos vão pagar por um único serviço que eles usam. E aí, o B e o C não tem demanda para tanta tomografia, então eles se unem nisso. Isso é uma forma de economia em escala. Então, por isso que é bom esses exemplos e você entender, tentar puxar na sua prática o que você viu. Então, nesse sentido, o que que acontece? O que que eu vi no resumo agora trazendo para os ativos de aprendizado de vocês? Os ativos de vocês, vocês citaram, mas só citaram. Isso não vai te ajudar na hora da prova. No máximo, você vai decorar uma coisa ou outra, mas se aprofundar ali na questão, você não vai saber resolver, porque você não trabalhou o conceito de cada um deles. Eu acho que talvez vocês ficaram preocupados, depois vocês podem me falar se eu tô certa, minha percepção ou não. Falava assim, nossa, vou mandar um resumo eficiente, então assim, eu vou querer ser, né, o mais sucinto possível. Ser sucinto não é necessariamente só citar coisas. Você tem que citar, mas citar o que vai ser gatilho mental para você lembrar o restante. Não é escrever, fazer textos, né? Então, economia de escala é a otimização dos recursos dentro do Sistema Único de Saúde a longo prazo. Eu fiz uma frase. Não é a forma que eu recomendo. Às vezes você se dá bem assim. Eu faria economia de escala, puxaria umas 3 setinhas e colocaria as 3 palavras que mais caracterizam a economia de escala e me vão fazer lembrar o que é economia de escala. E assim você trabalha cada conceito para que na hora da prova você lembre o que ele é. Então, suficiência e qualidade. A RAS ela tem que ser suficiente, ou seja, ela tem que resolver o problema do paciente. E aí, quais os conceitos que são trabalhados nesse sentido? E assim, você tem que ir para todos. Esses você tem que entender. Integração vertical, horizontal. Então, você vai lembrar, vertical, vou pensar na hierarquização de níveis de complexidade, a integração da atenção básica, média e alta complexidade. Integração horizontal é a integração entre serviços que estão no mesmo nível. Eu estou falando isso porque eu entendo do conceito, só que eu tenho que escrever isso em palavras-chave para entender. Eu puxo, igual eu falei, você puxa 1, 2, 3 setinhas, tenta escrever menos frases completas e mais palavras que funcionarão de gatilho para você lembrar na hora de você revisar o que é. Ah, professora, na hora de revisar eu não lembrei bem o que é. Você vai lá, dá uma olhada correndo e tenta depois explicar de novo com as suas próprias palavras. Quanto mais você souber na hora da revisão falar com suas próprias palavras sobre aquele tema, mais perto você está realmente do que é uma aprendizagem de excelência para a prova.
Aí os elementos constitutivos vai entrar no mesmo problema do anterior, que eu tinha comentado com vocês. Vocês também colocaram nos ativos, mas só citaram. Então, por exemplo, esse conceito de região de saúde, né? O conceito de região de saúde é super importante para a prova, sempre cai em prova, e prova assim, básica, né? Nem as de alto nível, não, eles gostam de cobrar que é considerado uma região de saúde. Aí é onde entra a malícia de vocês, porque aqui, dentro de RAS, ele não coloca qual que são os critérios mínimos para ser considerado uma região de saúde. Esses critérios mínimos vão estar lá na 7508, no decreto. Mas não te impede de, na hora, você já puxar uma seta e ir lá para você já lembrar quais são os critérios mínimos para a região de saúde. Tem que ter APS, tem que ter vigilância, tem que ter serviço de urgência. Quais são os critérios? Aí você coloca, porque isso é a sua capacidade de realmente, para na hora da prova, você linkar conteúdos diferentes, portarias diferentes e ver que elas estão ligadas. Então, é importante, né, agora, o que que é região de saúde? O que que ela traz de mais importante aqui? Ela tem que estar bem definida. Conceito, ela tem que ter várias coisas compartilhadas. Estrutura e território é apenas uma parte delas, mas eles têm que ter identidades culturais comuns. Coloquei um breve resumo aqui. Então, vocês têm que trazer o que faz sentido para vocês ali. Mesma coisa da estrutura operacional e do sistema lógico de funcionamento. A estrutura operacional, quando tende a complicar as questões de RAS, são questões voltadas para a estrutura operacional. Então, vocês têm que trabalhar, quando vocês estão estudando, a primeira vez que você vai ter contato com aquele tema, realmente vai ser ah, novo e às vezes vai passar muita coisa desapercebida, muita coisa que você não se atentou tanto. E aí, gente, mais uma vez, sem revisão não tem aprovação. Porque na revisão, junto com a resolução de exercícios, você vai lapidar essas partes que no primeiro contato com a matéria ficou a desejar. E aí, às vezes, no seu primeiro contato com a matéria, você focou muito no conceito de RAS, aquela parte inicial. Aí, já na sua segunda, terceira revisão do assunto, você já consegue focar mais, vamos supor, em estrutura operacional, que aí são questões mais de alto nível, questões para provas mais exigentes, vão aprofundar aqui na parte de estrutura operacional, tá? E o sistema lógico de funcionamento é mais a questão mesmo teórica que ele traz lá dentro da RAS sobre o modelo de atenção à saúde, que é um modelo, né, de resposta, aquela parte que eu falei de resposta à tripla carga das doenças, para resolver o problema da tripla carga das doenças e resolver o problema de focar só nas questões agudas e não prevenir as questões crônicas, ou, né, só focar na agudização das condições crônicas. Mais uma questão teórica. Atributos da RAS. Também, como eu falei, nas questões que vão aprofundar mais, que saem desse básico, eles vão te perguntar atributos da RAS. Isso aqui é só você saber o que que é. Saber, né, que a RAS, a importância dela é que ela é o primeiro contato da família, do usuário do SUS, dentro do sistema de saúde, o primeiro contato dele é dentro da rede de atenção à saúde. A longitudinalidade, isso aqui é um conceito que eles gostam muito em prova, gente, o conceito de longitudinalidade, que é o conceito de que a pessoa, ela, durante toda a sua vida, ela vai ser acompanhada na RAS, do nascimento até a sua fase idosa. Então, nasceu, aí foi acompanhado lá, foi acompanhado no programa saúde né, da escola, passou na adolescência, depois lá, 20 e poucos anos, engravidou, fez o pré-natal na RAS. Aí teve lá, vamos supor, ganhou um menino, um filho, continua aí, teve um problema de saúde lá, uma colecistite. Então, ele vai passar primeiro para a RAS, para então a RAS encaminhar para o próximo nível de assistência, que aí ele volta ali para a PS, desculpa, volta para a PS. Então, a RAS, gente, é atributos da RAS dentro da PS. Então, ela vai acompanhar, ela tem essa capacidade de acompanhar ele durante toda a sua vida.
A APS é o centro da coordenação, isso aqui é uma questão batida em prova também. Quem é o coordenador da RAS? Quem manda na RAS é a APS, Atenção Primária em Saúde. Então, muitas literaturas do Ministério da Saúde fala ainda em atenção básica, outros vão falar de APS, mas conceitualmente eles são praticamente a mesma coisa. A APS é um termo mais usado pela Organização Mundial de Saúde e acaba que traz isso para algumas literaturas do Ministério da Saúde. E aí, o fato de ser centrado na família, aí faz toda a conexão com a estratégia de saúde da família, uma abordagem familiar, orientação comunitária. Então, mais uma vez, não é só destrinchar quais são os atributos, mas entender quais são todos eles, porque se cair na sua prova, você sabe diferenciar. E as redes prioritárias. Gente, as redes prioritárias, o que é que cai de redes prioritárias? Vocês precisam se atentar. Os componentes. A menos, por exemplo, eu vou fazer uma prova para enfermeira obstetra. Aí você precisa aprofundar em cada componente da rede cegonha. Mas se você é enfermeiro generalista, né, que aqui dessa turma, acho que todos são. Só tem a Renata que é para obstetra. Você tem que saber os componentes. Quais são os componentes da rede cegonha? Quais são os componentes da rede de urgência e emergência? E assim vai. Geralmente, o que vai acontecer? Você já tenha isso em mente que eu estou falando para vocês, que quando você for estudar lá em materno infantil, né? Saúde da mulher, e eu não lembro se estão em saúde da mulher ou da criança, mas acho da mulher que tá. Você vai ter uma aula de rede cegonha. E aí você já sabe que o que é importante para a prova são os componentes. Na, na aula de rede de atenção às urgências e emergências, você já sabe que você tem que saber quais são os componentes, o psicossocial, tá? Pessoas com deficiência não costuma cair, só se tiver no seu edital específico que precisa estudar, e também das pessoas com doenças crônicas, no geral, não cai. Cai mais urgência, emergência, e psicossocial e rede cegonha, às vezes, não é muito de cair, mas as pessoas costumam errar bastante quando caem essas questões, porque é muito específico e às vezes acaba não estudando. Então, só olha o que é cada componente, e aí isso é importante trazer para o seu ativo de aprendizagem. Aí agora a gente vai para os ativos de aprendizagem que vocês mandaram, e aí depois eu quero ouvir vocês e explicar a nossa atividade para a gente concluir esse ciclo desse desafio de RAS, que não é só sobre o conteúdo RAS, ele é também sobre treinar o olhar de vocês para estudarem os outros assuntos variados que vocês vão estudar ao longo da nossa comunidade. Bom, a Cris mandou esse ativo. Esse aqui eu gostei já porque, apesar que ela traz algumas cores diferentes, chama atenção para algumas coisas. Igual ela traz, o foco é a população. Aí você fala assim, Laís, mas é lógico que para mim é população, mas assim, a gente não sabe as conexões que ela fez na cabeça dela e qual a representação mental que ela trouxe quando ela escreveu população. Por isso que eu sempre valorizo muito vocês produzirem o seus material, produzir os seus flashcards, produzir o seu material de resumo. Porque quando você produz, você lembra aquilo que fez sentido na sua cabeça. Não foi o que fez sentido na cabeça da Laís ou da Débora, foi na sua cabeça. E aí ela colocou, aí a questão aqui, ela colocou aqui só mais em tópicos. Então, tem que melhorar essa questão que eu falei para vocês. É como se em cada tópico desse você pudesse ter espaço, por isso que eu gosto da universidade para mostrar para vocês. Eu tenho até um ele é tipo gente, um folheto, eu esqueci o nome, mas ele Papel A3. é A3, né? Ele é grande, porque para fazer mapa mental, ele é legal, mas o ruim é que você não dá para ficar carregando por aí. Mas você tem essa possibilidade, ou usar para fazer esses resumos, mais o papel A4 Chamex, que ele vai te dar mais espaço para você ir desenhando. Eu, quando começo a fazer, depois eu mando uma foto para vocês de um mapa mental meu. Eu começo a fazer ele, quando eu vou revisar, eu já acrescento outras coisas, vou acrescentando lápis, puxando seta. Às vezes, você olha um mapa mental meu, você vai falar assim, nossa, isso está horrível.
para mim, para eu estudar, tá? Mas para mim fez sentido, porque foram as minhas conexões, foram a história que eu contei da minha cabeça. Você tem que pensar que cada ativo seu é uma história que você vai contar sobre aquele tema. Então, se ele estiver muito em tópicos assim, vai ficar difícil. Aí eu falei assim, ela atributos, né? Gestão baseada em resultado, ação intersetorial, abordar os determinantes de saúde, estrutura com o primeiro nível de atenção e equidade da saúde, população e território definido. Financiamento tripartite. Aqui dentro dos atributos, ficou muita coisa cheia. Acho que se o papel fosse maior, realmente ficaria melhor essa distribuição. Porque você pode ir puxando setinhas. Aqui, desse lado de cá, direito, ela trouxe o conceito. Pode, quando é conceito fechado, igual tem o conceito, a própria portaria traz, nesses casos, e somente nesses casos, vocês podem literalmente copiar, mas destacando palavras, igual eu fiz para vocês lá no início. Palavras que, se aparecer na prova, na hora você vai lembrar que aquela palavra faz parte do conceito. E aqui eu sempre considero, quando se fala, é, fala de RAS, apareceu a palavra integração de ações e serviços de saúde de diferentes níveis tecnológicos. Gente, apareceu isso, eu já sei que está falando de RAS. Mas isso é um olhar treinado, é o que eu sempre estou falando para vocês, treinar o olhar. Então, por exemplo, se eu for no meu mapa mental vou escrever RAS, eu só vou escrever isso. Integração de serviços de ações de saúde de diferentes níveis tecnológicos e puxo uma outra setinha, integralidade, ou seja, porque o objetivo é integralidade. Integralidade e resolutividade. Ficou claro, pessoal, até aqui? Então, esse aqui, basicamente, ele ficou legal, tem cores, chama atenção, mas precisa abrir mais. Folha maior. Ah, parece que alguém abriu o microfone para falar? Acho que foi a Renata, às vezes, sem querer lá. É que as demais pessoas que mandaram, todas mandaram resumos já feitos no computador. Aí é onde eu pergunto, né, para vocês essa questão, se até as meninas que mandaram, se fizeram no papel e depois passaram para o computador ou fizeram direto no computador. Não é porque vai passar para a gente, como falei, que precisa ser no computador, mas de preferência façam, tira a sua foto, faz no papel e Eu vou falar rapidinho. Eu fiz só um exemplo. Eu peguei o mais fácil para tentar saber, definir se eu sabia fazer ou não. Eu até expliquei em particular, mas eu ainda não sei fazer. Estou feito uma criança aprendendo a escrever. Não, mas a gente está aqui fazendo essa oficina justamente para vocês irem aprendendo. Então, importante, super importante vocês terem feito. A questão, assim, vocês sempre tentarem melhorar. Porque não é uma competição, né? Ou qualquer coisa para falar no sentido assim, o meu é mais bonito, ou o meu é o mais completo. A gente só quer orientar vocês quanto àquilo que vai surgir, surgir é a palavra? Vai ocasionar mais efeito na sua memorização. Então, um resumo desse, por exemplo, no computador preto no branco, só com algum negrito, ele não vai facilitar a memorização. Então, a maioria que mandou assim, o que que eu sugiro? Depois que você passe ali para o seu caderno, para uma folha de A4, ou imprima e vá grifando, vá puxando as palavras-chave. Então, quando a gente só trabalha com texto limpo, como assim, o mínimo que precisa fazer é realmente chamar a atenção de palavras-chave por meio de grifos. O que eu senti falta em todos os resumos que foram enviados foram assim, limpos, preto e negrito, tá? Negrito só para destacar um tópico. Então, que o conceito de rasgo, igual eu falei, quando é o conceito puro, não tem problema você usar esse conceito puro, até porque é comum eles na prova pedirem o conceito puro, mas tem as suas palavras-chave para servir de gatilho de memória para você, tá? O foco da rasca, aquele objetivo, então observa que fiz a mesma coisa que eu trouxe lá no início, mas faltou só grifar as palavras-chave que vão te ajudar a lembrar.
As redes prioritárias, elencou todas elas, ok. E aí agora eu dei orientação para vocês o que é importante de cada uma dessas redes prioritárias para a prova. Aqui porque eu não tá na sequência não, tá? É porque dava umas, acho que 3 páginas, aí eu printei 2 lados para mostrar a ideia geral, que aí a Elube foi trazendo em tópicos depois a parte de organização, do sistema de organização da RAS e os constitutivos, tá vendo? Tudo em tópicos, faltando só aquilo que eu falei para vocês. Entender melhor. É como se você tivesse que aplicar o OPC para cada conceito que você está trabalhando ali, que pode ser cobrado em prova. A Wisliane seguiu essa mesma ideia. Eu percebi aqui dela que ela tentou resumir, também não tem problema. Então, assim, ela trouxe o que ela entendeu, essa que eu achei legal, ela trouxe o que ela entendeu do conceito de RAS. É a ideia de organização da oferta de serviços distribuídos em sistema ou rede, como única missão de proporcionar atenção contínua integral de qualidade. Faz muito sentido, porque assim, eu entendo que é o que ela entendeu sobre isso. Aí, quando você faz assim, o seu resumo, com as suas palavras, o que você entendeu, você só precisa cruzar depois, lá na hora de fazer exercícios, se tem alguma palavra que está pedindo muito nos exercícios e que no seu resumo não tem. Então, aqui, aí eu sei, eu falo para vocês já pela minha experiência, porque eu já fiz muita prova, já analisei muita prova, e por isso que eu chamo a atenção de vocês. Vamos resolver simulados todo final de semana, fazer os exercícios sempre, porque é ele que vai dar isso que vai dar malícia para vocês. Falta uma palavra assim que sempre aparece, que é a serviços e ações de saúde, né? Ela falou no sistema ou rede, aparece serviços de diferentes densidades tecnológicas. Essa é uma palavra que sempre aparece. Então, mas isso aí, eu não coloquei no meu resumo aqui. Não tem problema você acrescentar. O ativo de aprendizagem, por isso que ele chama ativo, né? Assim, eu fiz uma vez, pronto, acabou, não. Ele está constantemente se reciclando, se refazendo, tá? Então, o foco na RAS, que ela falou que atuar na melhoria da saúde em relação à população, promovendo promoção, proteção, recuperação, com foco na prevenção de agravos de doença em todos os níveis de complexidade. Trouxe, mas o foco dele aqui é o que você vai fechar isso resolvendo exercício de palavras importantes quando se fala do objetivo da RAS. O objetivo da RAS, ele tem um foco nos garantir os princípios do SUS, que ela trouxe principalmente o princípio da integralidade. E aí aqui ela trouxe como se fosse destrinchando o princípio a integralidade, né? Promoção, proteção, recuperação da saúde. Essa palavra integralidade aqui ela é muito importante quando a gente fala de foco da RAS. Com as redes prioritárias, aí aqui eu não sei se ela não entendeu, porque aqui seria a forma de organização das redes em si, né? Esses 3 níveis de complexidade, mas as redes prioritárias são aquelas que estavam no slide anterior. E aí é isso, cada item desse tem que ser destrinchado da forma que a gente falou, tá? Aí ela trouxe aqui uma coisa que chamou atenção sobre a população, não tem problema. E aí a minha sugestão para vocês é atenção para flashcards, conceitos matadores. O que que eu falo conceitos matadores? Conceitos que sempre vão cair. Então, eu já dei muita insight para vocês, de coisas importantes para vocês focarem nos estudos de vocês aqui. E, primeiro de tudo, consolida o conceito de RAS na sua cabeça, que é o que mais cai em todas as provas. Depois, você vai consolidando os outros conceitos. E aí, nós trouxemos exercícios muito, assim, de alto nível para vocês, justamente para vocês utilizarem eles para fazerem os flashcards desses conceitos. Flashcard, ele é bom para você fazer para questões de decoreba, e ele é bom também para conceitos, principalmente conceitos que são frequentemente cobrados. Por quê? O flashcard, ele é muito rápido de ser usado na revisão. Então, assim, o que é RAS? Aí você vai ter a resposta do outro lado. E aí você está sempre revisando aquilo. Porque o segredo para você acertar na prova é a reexposição ao conteúdo.
Só que pensa, toda vez que você for estudar raça, você tem que ler a portaria de novo. É inviável. Então, você precisa de bons ativos. E o flashcard, ele vai direto no ponto. E aí, eu passei para vocês a lista lá no grupo. E aí, o que que vocês vão fazer? Até semana que vem, sexta-feira da dia 31, né? Uma semana para a gente finalizar esse primeiro desafio. A gente tem reunião de discursiva na semana que vem. Discursiva sempre dá menos pessoas, então às vezes a gente não se encontra, mas a gente vai conversando no grupo. Você vai pegar as questões que você errar, todas que você errar, e vai tentar criar flashcards a partir delas, tá? Criar flashcards a partir dessas questões da lista. E tentem treinar ao mapa mental. Fazer, relacionando todos esses conceitos, igual eu falei para vocês, eu já vou relacionar o conceito de região de saúde com o conceito que eu tenho lá da 7508. O mapa mental é para ele estabelecer essas relações mesmo. E isso é muito importante. Aí eu peço um voto de confiança para o mapa mental. Eu nunca fiz mapa mental na minha vida. Tente fazer. Tente fazer mapa mental. Volta lá na plataforma do Nutro, veja a aula sobre mapa mental, veja a oficina de mapa mental, que a oficina ela mostra de forma mais prática, para que você consiga montar e elaborar o seu. Quando a gente converte alguém para o mapa mental, essa pessoa nunca mais abandona a religião, viu? Porque realmente é transformador. Então, dê a chance de tentar fazer um mapa mental, tá? Mas assim, sem pressão. Tenta. Não deu hoje, continua fazendo seus resumos, depois tenta de novo, mas se dê a chance. Aqui eu trouxe um exemplo, não é do que eu gosto, porque eu tentei, eu não tenho nenhum mapa mental de rasa aqui para mostrar para vocês. Aí eu tentei achar eu procurei um que mais se encaixasse um pouco. Não gostei dele porque ele usa as mesmas cores, né? E, e a gente sabe que para cada ramo, certo? Aqui para cada ramo ramos com conteúdos iguais, cores iguais, ramos de conteúdos diferentes. Então você pode ver que ela colocou conceito, objetivo. Então eu já colocaria em cores diferentes. Às vezes você não quer para não ficar muito palhaçado, escrever tudo com cor diferente, mas você pode fazer só o círculo delimitando com cores diferentes, tá? Tá vendo quando eu falo das setas? Esse aqui, ele ainda tá muita coisa escrita, mas é o que tá mais próximo do ideal. E é como eu falo até na aula lá de mapa mental, né? Até o próprio criador, João Buyan, ele diz que você precisa de mais de 100 mapas mentais para ficar bom. Então, não preocupa não, só faz. Faz e você vai aperfeiçoando no caminho, tá? Gente, alguma dúvida ou feedback? Laís, boa Oi, noite. É boa noite. Lisli, Oi, Lisliane. me ouvindo? Tô sim. Em relação os meus mapas, eu hoje passei a tarde um pouco assim analisando e bem reflexiva, porque eu estou tentando acertar e eu estou errando um pouco. O que é que eu pensei de estratégia? Eu vou comprar um chamex, dessas folhas normais de encadernação, vou encadernar e vou fazer esse tipo um caderno só para mapas mentais. Vou encadernar um chamex e vou, de cada tema que eu estou estudando, eu vou realizar ali meu mapa mental para ficar encadernadozinho, porque eu achei também uma forma prática para eu levar, para fazer minhas revisões para onde eu for. E vou deixar aqueles papéis que eu comprei, que são menorzinhos, para fazer os flashcards. Sim, aqueles pequenos eu vi que você comprou. Lá é o ideal para flashcard. Agora, esse do mapa mental, o problema de você encadernar ele antes é a sua organização, porque você precisa organizar por temas. Eu acho melhor você comprar fichário, o Sliane. Se você comprar fichário, você consegue manusear e tem as divisórias. Você pode usar as divisórias para, tipo, dividir por assunto, tema. Por exemplo, uma divisória você coloca saúde da mulher. Aí você vai e coloca seus mapas mentais de saúde da mulher, entendeu? Eu, particularmente, eu acho melhor. Igual caderno de erros. Caderno de erros, eu acho mais interessante utilizar ou aquele caderno inteligente, que ele é como se fosse um fichário menor,
Sim, ou o fichário mesmo, porque você tem como manusear as coisas. Sabe, você pode usar a folha de papel A4, não tem problema, tá? Aí você pega um perfurador, perfura, tranquilinho. Mas eu acredito que às vezes, para encadernar, é melhor você usar o fichário e colocar o fichário mesmo. tá. Perfeito. Perfeita a colocação. Obrigada, meninas. Eu mesma, Wisler, só para concluir, no meu doutorado, eu comecei encadernando, sabe, as coisas que eu fazia. Porque eu lia os artigos e fazia. Inclusive, foi no doutorado que eu peguei o hábito de fazer mapas mentais, só no doutorado. E aí, eu já, no final, estava ficando ruim para eu retomar as minhas coisas, porque você encaderna. Aí depois, você já passou aquela folha, não tem como você encaixar uma coisa lá no meio, entende? E aí, Entendi. aí fica um pouco bagunçado. Aí acabou que depois, no meio do caminho, eu passei tudo para fichário também. Pronto, perfeito. Vou aderir à ideia. Obrigada, meninas. Mais alguém? Não. Então, eu vou. É, Pode falar, Clara, né? eu não consegui colocar o meu desafio na pasta. Como é Porque que eu faço Tá, mais? eu vou, porque fui montar a aula e terminar de preparar para vocês, não vou gravar. Terminar aqui, eu vou gravar um vídeo rapidão e coloco lá no grupo, mostrando como você coloca na, Assim, tá bom? ok. Eu ainda tô, como algumas pessoas falaram, eu tô engatinhando, tá? Porque são coisas novas, né, pra gente. Pelo menos para mim, essa questão de flashcards, de mapa mental. Então, eu tô ainda um pouquinho perdida. Perdida assim, no sentido de eu tô lá estudando o assunto e aí eu faço o quê? Faço flashcard, eu faço mapa mental, eu começo uma coisa quando eu vejo, eu já estou fazendo outra, às vezes estou misturando, É, mas aí eu tô, mas deixa eu tô só aqui, aproveitar a sua fala, então, para tentar trazer um pouco assim de ordem e clareza. Agora, no começo, as coisas são muito novas, o melhor caminho que eu acredito a se fazer é, no primeiro contato com a matéria, você produz o seu resumo, do seu jeito. Eu gosto de, enquanto eu estou ouvindo ou lendo, eu já vou produzindo. Aí, quando chegar lá não tem uma parte laranja na plataforma, que é para você produzir o sim, seu ativo? sim, Quando sim. chegar lá, você aproveita aquele tempo para organizar o que você já escreveu de esboço, ou de uma forma para você revisar, sabe? Já para produzir seu ativo de aprendizagem mesmo. Ou você já transforma aquele esboço que você fez em mapa mental, que é o que eu faço, ou você deixa mais organizado, começa a destacar as palavras-chave, fazer os gatilhos mentais, que são esses gatilhos de memória. Aproveita aquele tempo para isso. Os flashcards, eles são bons de serem feitos após exercícios, a partir de questões. É como se cada questão que você fizesse, não precisa necessariamente ser uma questão que você errou, não. Pode ser uma questão que você acertou, mas você sabe que é importante aquele tema. Ele pode virar um flashcard. Então, às vezes, é malícia e experiência com o tempo também que você vai percebendo. Não, é fazendo, gente. Se vocês não fizerem, vocês não vão realmente perceber e sentir. Não, E isso Laís, é um bom flashcard, né? Ou isso aqui é um bom para eu fazer um outro ativo, enfim. deixa eu só pontuar uma coisa, gente. E não existe, é porque assim, cada indivíduo ele se adequa mais a uma estratégia, a alguma ferramenta desse ativo de aprendizagem. Tem pessoas que vão se adaptar mais à forma tradicional, que são os resumos. E tudo bem se você se adaptar aos resumos, isso não existe algo 100% correto. O que que a gente quer que vocês tenham em mente? Né? É óbvio, né? Os estudos mostram que a habilidade de você fazer mapas mentais te proporcionam, né, raciocínios
mais eficientes. Mas não quer dizer que se você fizer um resumo, você vai estar para trás, ou se você fizer um flashcard, você vai estar para trás do mapa mental, não. Cada indivíduo, ele tem uma forma que ele se adapta melhor. A sua pode ser um resumo eficiente, Clara. A de outra pessoa pode ser um mapa mental. O objetivo de nós mostrarmos todas as formas para vocês é vocês identificarem aquela que você mais se adequa. Seja ela resumo, seja ela flashcard, seja ela mapa mental. Uma coisa que, assim, dentre todas essas ferramentas que nós utilizamos, algo que vocês vão costumar a partir da agora para frente, né, que vocês vão começar a fazer simulados e tudo, uma ferramenta que vocês vão ter que utilizar é caderno de erros. Esse vocês vão ter que aprender a fazer, É, sabe? Caderno de erros com... caderno de erros não é questão, tipo assim, É, eu não é minha vibe. Não, não é questão de ser vibe, é porque é porque é errando que se aprende. Vocês vão ter que saber, tipo assim, Débora, o que é que eu vou ter que aprender a fazer dessas? Lógico, você vai ter que aprender a fazer, e vocês vão ver. Vocês vão pegar um resumo agora de vocês e um resumo quando estiver acabando. Se vocês fizerem, né, a mentoria de forma correta, vocês vão ver o quanto vocês evoluíram nos resumos. Vocês vão treinando a mente de vocês para essas ferramentas. Então, hoje, o seu resumo está de um jeito, vocês estão começando agora, e tudo bem estar cheio de informação. A gente vai aprendendo com o passar do tempo. Mas quando chegar lá no final da mentoria, vocês vão ver que vocês já têm um raciocínio, vocês já têm mais criticidade na hora de falar sobre um assunto, vocês vão ter feito diversos simulados, que às vezes os simulados falam sobre os temas, e vocês já começam a saber, nossa, estou estudando isso aqui que geralmente cai, então eu vou me atentar a esse tipo a essa parte, né, do estudo, enfim. É só isso que a gente quer pontuar para vocês. Existem diversas ferramentas, nós estamos apresentando todas, mas você que vai ver se você se adapta mais a uma ou a outra. Nós estamos falando para vocês que existem algumas mais eficientes, outras que, assim, né, que demonstram mais eficiência, né, os estudos demonstram mais eficiência, mas não quer dizer que a que você se adapta melhor, ela é ruim, não é isso, tá, pessoal? E mais, você quer falar algo? Você quer falar mais alguma coisa, Fernandes? pode passar para mãe. Mai, pode falar, Mai. Maiara, né? A Maiara. Isso. Boa noite, meninas. Boa noite. Nossa, eu fiz tanto resuminho. Cadê? Deixa eu abrir minha câmera aqui. Resuminhos assim, né? Eu tentei fazer tanto mapa mental, mas não deu muito certo, não. Ficou muito feio, eu não tive coragem de enviar. É, eu tô utilizando aquela plataforma do Anki, só que assim, eu não sei se eu tô utilizando ela da forma correta. Porque como eu consigo ter acesso a ela no celular a qualquer lugar que eu tiver, eu tô fazendo em formatozinho de pergunta, sabe? Colocando a perguntinha, identificando lá, porque daí você lê, você tenta recordar aquele assunto, aquela questão, e daí lá eu tento colocar um resuminho, um básico, mas tipo, por um lado, eu gosto muito das coisas bem coloridas para me chamar a atenção, que eu tenho essa dificuldade, né? E eu gostei bastante de usar a plataforma. Uhum, Porque isso aqui, gente, é muito difícil de fazer, sério. uhum. É bem complexo, né? Se você for ver assim, colocar tudo o que tá lá, resumir e passar para um papelzinho desse, não é fácil, não. É Mas treino. os resumos, eles vão dando um direcionamento, né, pra gente, pelo menos assim, a gente começar a fazer os resuminhos básicos que a gente conseguiu Ah, aprender. Mas uhum, eu tô gostando bastante de usar o Anki, uhum, que a gente pode levar, né, em qualquer lugar que tiver. Sim. E o Anki, ele é muito bom nesse sentido, porque às vezes eu não sei, assim, a realidade de cada um de serviço é diferente. Mas dependendo de serviço, tem determinadas horas do dia, por exemplo, que você não tem tanta demanda no serviço, que você às vezes fica lá parado, né? Vou brincar, né? Quando eu trabalhava em UPA, a gente tinha alguns momentos únicos.
final de novela da Globo, que ultimamente eu acho que não tem tanto, mas, gente, no final daquela novela que tinha a Carminha, não via um mosquito naquela UPA. E final, jogo, algumas coisas assim. E, gente, esses momentos, e eu lembro certinho que teve casos assim, que não tinha ninguém, e eu tava estudando, eu aproveitava, era para estudar, sabe? O povo tava falando, você não vai assistir, não, a gente tá arrebentando pipoca e tal. Assim, traz a pipoca para mim. E aí é muito legal. O Anki, por isso, você pode usar esses momentos que às vezes você nem sabia que ia ficar à toa e fica à toa. E aí você fala assim, tô ficando à toa eu não fico. Eu até brinco lá, né, às vezes, as meninas na greve, que lá na UFG tá de greve, né? Aí tem dia que eu me permito me socializar. Mas tem dia que eu fico só na minha, assim, focada no que eu tenho que produzir, fazer, estudar. Porque é isso, aí eu até brinco assim, gente, vou entrar no meu modo antissocial. Tô lá e fecho. E é isso, aproveitar e o Anki te dá essa oportunidade. Tá? Obrigada, Mai. Gente, a Valéria, acho que tinha levantado a mão, tá aí ainda, Valéria? Eu tô, mas eu tinha desistido de falar. Desiste não, Valéria, pode falar. Mas é assim, gente, eu tô com as meninas desde o finalzinho de janeiro. E até hoje eu sinto dificuldade com mapas mentais e acaba que eu me adapto melhor a resumos. Então, não sei se estou fazendo certo, mas acaba que eu vou tirando como parâmetro. Eu estou me dando melhor nesse assunto, o resumo foi suficiente? Ok. Não estou me dando bem nesse assunto, acaba que no resumo não foi suficiente. Aí eu tenho que fazer um mapa mental. Ou às vezes estou estudando um tema que eu acho que vai ser melhor visualizar para mim com o mapa mental, senão eu sigo com o meu resumo e sigo o baile. Uhum. Porque às vezes eu realmente tenho muita dificuldade com mapa mental, porque eu fico achando que tem um jeito certo de fazer mapa mental e eu fico querendo fazer, mas não tem, acaba que para cada pessoa vai ser um jeito diferente, então eu fico nessa do meu perfeccionismo de sempre. Uhum. Eu acabo que eu fico nessa. Assim, eu acho que não, o resumo está sendo o suficiente, estou indo bem nesse tema, estou acertando questões. Está sendo suficiente? Ok. Se não, aí eu vou para os mapas mentais. E acaba que esse de raiz eu coloquei no lugar errado. Que eu enviei na segunda. Eu Eu enviei na segunda, não tinha ainda a pasta do desafio, tinha só da tarefa. Aí eu perguntei no grupo, Laís, é para colocar no mesmo lugar do quadro? Aí ela disse que é. Aí eu Não, você pensei, tinha mandado lá. É porque a Débora que viu as rotinas e eu aí, vi os aí ficou negócios. junto, mas não tem problema. Aí eu mudei agora para ficar certinho. É Aí porque depois eu tirei do forno. eu tive que, gente, na verdade, tinha uma pasta lá e eu tive que refazer a pasta porque não sei o que aconteceu que ela não abria. Às vezes alguém mexeu e desconfigurou. Porque como a gente deixa aberto para vocês mexerem, aí às vezes alguém entrou e desconfigurou, aí eu tive que fazer uma nova pasta, acho que eu fiz isso ontem, né, Laís? Assim, eu tive que renomear, eu tive que colocar o nome de todo mundo, porque a pasta que estava ela não estava abrindo. Quando eu coloquei, ainda nem tinha os nomes das pessoas na pasta. Eu que criei a minha pasta com o meu nome. Foi. Aí depois eu coloquei o nome, né? E eu Foi. acho que uma sugestão, meninas, acho que cabe bem. Tipo, não sei, ou fazer em forma de vídeo ou em forma de prints, como eu tinha mandado para as meninas, mas ensinando só a colocar os arquivos das pastas, que eu acho que está todo mundo tendo muita dificuldade. Uhum, Então, tá. terminei a mentoria hoje, eu já vou fazer isso para vocês. Laís, eu só vou pontuar algo que eu venho fazendo assim já tem um tempo. Eu não sei se eu estou fazendo também correto. Todas as provas que eu fiz até hoje, tipo Senado, as FGV, Câmara de Aracaju, de todas essas provas que eu fiz um caderno anotando todas as questões que eu errei e as que eu acertei. Eu peguei esse caderno para fazer como revisão. E aí, todo final de semana, eu pego esse caderno com todas as provas que eu fiz, tudo que eu anotei, de todas as bancas, e faço como revisão. Eu acho que ficou legal, porque ficou tipo um resuminho de cada assunto. Tipo FGV, Saúde da Mulher, Censa, Clínica Médica, FGV, TJ Piauí. E aí eu fui botando por tópico e ficou um caderninho de revisão. Eu acho que eu posso prosseguir com ele também. Pô, você fez um caderno de erros, né? Pelo que você Foi. falou, só que você colocou os acertos também.
Pode, não tem problema. E Perfeito. você separou por temas, melhor. Gente, caderno de erros você tem que separar por tema, igual a Wesleyane falou, tá? Por exemplo, igual ela falou assim, saúde da mulher, tudo junto de saúde da mulher. Por exemplo, sei lá, urgência, emergência, tudo. Ele não pode vir, por exemplo, numa prova, exemplo, tem a primeira questão, urgência, emergência, a segunda saúde da mulher e você ir colocar um assunto debaixo do outro. Por isso que a gente fala que o melhor é você usar ou caderno inteligente ou fichário, que você separa por assunto, né? Por disciplinas. Porque quando você for estudar, fica mais fácil ter aqueles assuntos condensados, sabe? E às Eu vou vezes, mostrar na câmera, ó, eu fiz mais ou menos assim, ó, clínica médica, aí eu coloquei Ótimo. aqui, aí ótimo. aqui, ó, tá vendo? Eu faço assim, por tema. Aí saúde da criança, aí eu vou colocando meus post-its e vou evidenciando, anatomia, eu fiz tudo assim, ó, bem colorido, porque me chama atenção. Então, aqui eu já tenho várias informações para muitas provas desse caderno. Todas as provas que eu venho fazendo, eu vou colocando aqui. Foi isso que eu mandei encadernar, e ficou tipo bem coloridinho, e é de cada FGV, FCC, Ó- UNE. Aí todas as provas que eu já fiz, eu fui colocando aqui como forma de revisão. Uhum, ótimo. Ótimo. É, eu não sei como que você organizou ainda dentro dele, se você não organizou por banco, mas o melhor é organizar por assunto, né? Porque às vezes se organizar só por banca ficam muitos assuntos misturados para da revisão, porque às vezes você vai chegar na revisão mensal, no final, aí você vai pensar assim, eu tenho que revisar, você não vai dar para revisar tudo num dia, no sábado. Aí, eu vou revisar só urgência e emergência. Então, você tem que ter tudo de urgência e emergência condensado num lugar só, tá? Por isso que é bom separar. Perfeito. Mas ficou muito bom, gostei do que você faz aí. Só complementar uma coisa que a Valéria falou, achei muito, muito válido e aí mostrar para vocês, né? Se ela já estuda há um tempo, ela já tinha estudado antes, eu sei que a Valéria fez residência, né? A gente conhece a história dela. E essa questão de você perceber. Mas lógico que eu tô falando que a Valéria, ela tem uma caminhada, e é uma coisa que é, eu aprendi muito até numa mentoria que a gente participou, eu e a Débora participamos enquanto alunas, né? A gente não pode comparar a sua evolução com a evolução de ninguém, porque cada pessoa é uma história, cada pessoa é um processo, é um tempo, cada pessoa está vivenciando uma coisa. E aí, mas observa que é, essa percepção do que dá mais certo, eu não vou fazer mapa mental 100% das vezes. Eu vou escolher e ter critérios para quais assuntos que o mapa mental, para mim, vai funcionar melhor, para quais mentais eu realmente vou ficar só com resumo, para quais assuntos eu vou precisar desenhar, colar figura, entendeu? Então, você precisa se conhecer. Não mais do que a gente querer passar para vocês aqui, a gente passa uma orientação, um norte, mas o caminho é você que trilha e você precisa se conhecer nesse processo. Uhum. Mais alguma coisa, meninas? Meninas, eu queria falar uma coisinha. Lá no grupo, na comunidade, né, aqui no grupo do WhatsApp, vocês colocam as tarefinhas para a gente estar fazendo. Mas aí acaba que ao longo do dia muita gente fala, comenta, né, vai interagindo. E às vezes fica difícil, pelo menos eu estou tendo essa dificuldade de acompanhar as tarefinhas que a gente tem que fazer. Aí seria possível postar as tarefas, os desafios, naquela parte de avisos, para ficar lá mais fácil, para a gente A visualizar. gente até pode fixar, né, Laís? Mas fixar, às vezes, eu É deixo ruim porque às no vezes cronograma. Eu acho melhor a ideia dela, talvez, fixar lá no avisos da plataforma, né? Porque tem menos interações, eu acredito que no de avisos apenas vocês colocam, né? sabe As Isso. que a gente para mensagens. fixar os avisos é no grupo do WhatsApp.
Acho Não que é na entendi. Tutori, né? Não, na plataforma de estudos. Ou na plataforma Tutory. O que você pensou? Eu não entendi direito. Não, eu pensei no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp tem ali comunidade e tem avisos, não é isso? Uhum. É porque nos avisos, Laís, que você que manda, que Ah, você tem acesso, sabe? é, Nos avisos, eu é só a entendi. gente que fala. Mas na plataforma também é possível colocar as tarefas que a gente, que vocês solicitam, os desafios. A gente pode De verificar colocar tem uma parte de avisos mesmo lá no início. Certo, pronto. Não, Mas só eu para. acho que até no WhatsApp fica mais fácil. Isso, Mais fácil de isso, acredito que visualização. sim. Nos avisos, porque nos avisos eu acho que a gente não conversa tanto como no grupo. Não, nos avisos o grupo é fechado, né? Apenas vocês, administradoras, que colocam as informações. Aí acho que fica mais fácil para a gente acompanhar, porque como o outro grupo é aberto, né? A interação é maior, aí Tá, acaba que as informações, assim, dessas tarefas vão lá para cima e eu tenho que estar procurando, ver onde é e tal. Tá tá. certo. Obrigada, a gente vai fazer assim. Obrigada também. Obrigada. Mais alguém? Eu nem vi, o chat estava fechado aqui. Ah, Não tem acho nada. que não tem nada, não. Meninas, então, por hoje é isso. Então, agora é fazer os exercícios e produzir os flashcards dos seus erros, tá? Ou você também pode já ir produzindo seu caderno de erros já e se organizando como a gente orientou. E vai se descobrindo no processo, se permite experimentar coisas e falar, não, eu experimentei, mas não deu certo para mim, mas experimente, Uhum. tá bom? Gente, boa noite, obrigada, viu? Noite, gente. Eu já vou gravar o vídeo e vou postar para vocês lá. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, meninas. Obrigada.